A mãe entrou no quarto do filho e o encontrou conversando com um homem que ninguém mais via. Olá a todos. Aproveitem esse momento de relaxamento enquanto assistem. A estrada de terra que levava até a casa era ladeada por árvores altas, retorcidas, que lançavam sombras longas sob o céu cinzento. A casa surgia no horizonte como um eco do passado, de janelas altas e pintura esbranquiçada, lascada em vários pontos, com uma varanda de madeira que rangia ao menor toque. Era antiga, sim, mas sólida. E mais importante, era deles agora. Ana desceu do carro com o filho nos braços. Lucas, 6 anos, ainda sonolento depois das quase 4 horas de estrada, olhou para o casarão com uma expressão curiosa. Essa é a nossa nova casa, Lu, disse ela, com um sorriso forçado. Lucas apenas assentiu, apertando o urso de pelúcia contra o peito. A casa fora deixada por um tio-avô que Ana mal conhecia. Segundo o advogado, era a última herança de família, cheia de história. E de segredos também, como descobririam. Ana era professora substituta. Viúva havia pouco mais de 2 anos. Mudarão-se para recomeçar. Para fugir do luto sufocante da cidade grande. Para encontrar silêncio. E encontraram. Mas o silêncio, ela aprenderia, podia gritar mais alto que qualquer ruído. No primeiro dia, Lucas escolheu o quarto no andar de cima, com janela voltada para o quintal e papel de parede desbotado com figuras de barcos e balões. Tem cheiro de livro velho, disse ele, franzindo o nariz. Ana riu. E a casa toda cheira assim. Naquela noite, depois de um banho quente, um jantar simples e um longo abraço de boas-vindas, Lucas se deitou com o urso no colo. Ana instalou o monitor de bebê, que funcionava como uma câmera e microfone. Estava acostumada a mantê-lo, por precaução. Deitou-se exausta, mas satisfeita. Sentia que, pela primeira vez em muito tempo, teria paz. Meia-noite. Um chiado. Ana acordou com o som baixo do monitor. Uma interferência suave, como estática. Levantou-se, sonolenta, e olhou para a tela. Lucas dormia. Mas então, ele sentou-se na cama. Olhou para o canto do quarto. E falou. Você voltou. Ana franziu a testa. Lu? Pela tela, ouviu a resposta dele. Não, a mamãe tá dormindo. Só nós dois agora. Ela gelou. Correu até o quarto dele. Ao abrir a porta, Lucas estava deitado outra vez. Dormia profundamente. Na manhã seguinte, ao preparar o café, tentou ser casual. Te ouvi falar à noite, sabia? Lucas olhou para ela enquanto comia cereal. Falei com quem? Perguntei a você. Quem era? Ele deu de ombros. Era só o moço do canto. Que moço? O que vem conversar comigo? Ele disse que me conhecia de antes. Ana segurou a colher no ar por um segundo. Antes, de quê? Antes de eu nascer. Nos dias seguintes, as conversas se repetiram. À noite, pelo monitor, Ana ouvia Lucas falando. Sempre em tom baixo, respeitoso. Como quem conversa com um adulto. Mas só ouvia a voz do filho. Uma noite, ouviu isso. Eu lembro da cadeira vermelha, sim. Mas ela quebrou quando eu caí. Ana prendeu a respiração. A cadeira vermelha era da infância dela. Quebrara quando ela tinha 7 anos. Ninguém sabia daquilo. Correu ao quarto. Lucas dormia. Preocupada, marcou uma consulta com uma psicóloga infantil na cidade vizinha. Imaginação ativa é comum. Crianças lidam com perdas criando figuras de conforto, explicou a terapeuta. Mas, ele sabe coisas que nunca ouviu. Pode ser memória reconstruída. Ou associação inconsciente. Ana assentiu. Mas não acreditava. Algo estava errado. Certa tarde, ao guardar roupas no armário de Lucas, encontrou um desenho embaixo da cama. Era um homem. Alto, magro, de terno e chapéu antigo. Sem rosto, apenas 2 olhos escuros. No verso, Senhor Andrei. Ele gosta de música triste. Ana sentiu um arrepio. Naquela noite, colocou o monitor ao lado da cama. Deixou o celular gravando. Às 2h14, Lucas se sentou. Você está triste hoje? Pausa. Mamãe não acredita em você. Pausa. Mas eu acredito. A gente pode brincar de novo? Chiado. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, Ana pediu que ele desenhasse o Senhor Andrei. Lucas pegou lápis e papel, como se já soubesse o que fazer. Desenhou novamente o homem alto, de terno. Ao lado, uma criança, não era Lucas. Parecia outra. Quem é esse? Sou eu antes.
Quando a mamãe era pequena, Ana derrubou a xícara. Ela ligou para o advogado. Pediu registros da casa. No arquivo, fotos antigas. E em uma delas, tirada nos anos 60, estava o mesmo homem. Sr. Andrei. Na manhã seguinte ao incidente com o desenho, Ana sentia o corpo pesar como se tivesse envelhecido 20 anos de um dia para o outro. Cada músculo doía. Mas era a cabeça que mais pesava, não de dor física, mas da confusão mental que a invadia como uma neblina espessa. O rosto do homem no desenho, a afirmação de Lucas de que ele já fora aquela outra criança, a foto antiga com o mesmo homem, nada se encaixava, e ao mesmo tempo, tudo parecia parte de um quebra-cabeça prestes a revelar uma imagem perturbadora. Enquanto Lucas ainda dormia, Ana vasculhou novamente a pasta de documentos da casa, guardada em um baú de madeira ao lado da lareira. Entre escrituras, recibos e postais antigos, encontrou uma carta amarelada, escrita à mão, datada de 14 de abril de 1963, endereçada ao Sr. Domingos Teixeira, o tio-avô que havia deixado a casa para ela. A caligrafia era elegante, porém urgente. Domingos. Houve mais um incidente. A menina dos quartos do fundo também começou a ver o homem. Relatou conversas com alguém que descreveu exatamente como os outros. Estou encerrando minhas atividades com essas sessões. Isto passou dos limites do controle psicológico. Se continuar, isso não será apenas estudo. Será algo muito mais obscuro. Dr. Alfredo V. Mendonça. Ana sentiu o sangue gelar. A menção ao homem misterioso, descrito por outras crianças há mais de 60 anos, agora surgia através do filho dela. Ela tirou uma foto da carta com o celular. Em seguida, pegou as chaves e foi até o quarto de Lucas. Ele já estava acordado. Desenhava no chão, com lápis de cera. Bom dia, meu amor, disse ela, tentando parecer calma. Bom dia, mamãe. O que está desenhando hoje? O Sr. Andrei disse que hoje é dia de lembrar. Lembrar o quê? De quando a gente brincava aqui, mas você era pequenininha. Ela se ajoelhou devagar. O que ele disse sobre mim? Disse que a gente já foi uma família. Que eu fiquei para cuidar. E que se você não lembrar, ele vai fazer você lembrar. Ana engoliu em seco. Mais tarde, enquanto Lucas dormia no sofá, Ana levou o celular para o escritório improvisado no porão. Usou a internet lenta via satélite para buscar informações sobre o Dr. Alfredo V. Mendonça. Demorou, mas achou uma menção em um jornal escaneado dos anos 70. Era uma nota de rodapé. O psicólogo Alfredo Mendonça, que abandonou a profissão após alegar contato com pacientes em estados não humanos de consciência, vive recluso em São Miguel das Águas, interior do estado. Mais do que nunca, Ana sentia que precisava falar com esse homem. À noite, enquanto preparava o jantar, percebeu que Lucas estava ausente. A televisão ligada, mas sem som. O prato cheio, intocado. Foi até o quarto. O encontrou de pé, em frente ao espelho do armário. O menino murmurava. Lu? Ele não se virou. Eu não sou ele agora. Como assim? Eu sou como era. O Lucas está dormindo. Lucas, para com isso. O Sr. Andrei quer conversar com você. Ele se virou. O rosto era o de Lucas, mas o olhar, não era. Ele disse que você lembra dele quando olha para o espelho. E que a cadeira vermelha ainda está lá. Ana sentiu um calafrio correr pela espinha. A cadeira vermelha. Ela a vira no sótão, dias antes, coberta por um lençol. Era a cadeira onde caíra e cortara o queixo quando tinha 7 anos, uma memória que nunca contará a ninguém, nem ao próprio marido, nem à mãe. Estava enterrada no tempo. Naquela madrugada, não dormiu. Sentou-se diante do monitor de bebê, assistindo Lucas dormir. Por volta das 3h12, a tela ficou escura por um segundo. Depois, voltou. Lucas estava sentado na cama, olhos abertos. Você precisa lembrar, mamãe. Ou vai começar tudo de novo. Ela correu até o quarto. Lucas dormia, respirando fundo. Um desenho novo no chão. 2 espelhos. 2 rostos iguais. Um partido ao meio. No dia seguinte, pegou o carro e dirigiu até São Miguel das Águas. Após 2 horas de estrada, encontrou a casa de madeira onde vivia Alfredo V. Mendonça. Um senhor de barba branca, pele manchada pelo tempo, olhos ainda vivos. Quem é você? Perguntou ele, desconfiado. Meu nome é Ana Teixeira. Eu herdei a casa do Sr. Domingos. Meu filho, está vendo alguém chamado Sr. Andrei. O velho paralisou. Depois de um minuto de silêncio, disse. Entra. Fecha a porta. Ela obedeceu.
Ele serviu chá. Sentaram-se à mesa. Eu tentei apagar esse nome da minha mente, começou ele. Mas ele volta. Sempre volta. Ele aparece para crianças entre 6 e 7 anos. Só para aquelas que têm alguma conexão com a casa. O que ele é? Não sei. Um eco? Um espírito? Uma sombra? Ele se mostra diferente para cada criança. Mas sempre vem com a mesma intenção: lembrar. Lembrar o quê? Algo que foi esquecido. Um trauma. Uma conexão antiga. Uma dívida emocional. Meu filho disse que eu já fui criança com ele. O velho assentiu. Pode ser. Há quem diga que o Sr. Andrei é uma parte da própria casa. Que ele vive de memórias. De repetição. Que ele traz de volta o que foi deixado para trás. Ana respirava com dificuldade. O que eu faço? Se ele já está falando com o menino, a única saída é confrontá-lo. Como? Pela memória. Lembre do que ele quer que você veja. Na volta para casa, o céu escurecia. Uma tempestade ameaçava cair. Ao chegar, encontrou todas as luzes apagadas. Chamou por Lucas. Nenhuma resposta. Subiu correndo. No quarto, Lucas estava de pé, em frente ao espelho, com um sorriso calmo. Mamãe, ele tá pronto. Quem? O Sr. Andrei. Ele disse que você já pode lembrar agora. O espelho começou a embaçar, mesmo sem vapor no ar. E então, Ana viu a si mesma, criança, sentada na cadeira vermelha, rindo, com o mesmo homem do desenho ao lado, sussurrando em seu ouvido. A lembrança veio como um raio, ela já falará com ele. Quando era pequena. Naquele mesmo quarto. O que Ana vira no espelho não podia mais ser ignorado. Ela não estava apenas sendo levada pelo delírio de um filho criativo ou de um passado mal resolvido. Aquela imagem, ela mesma, criança, rindo para um homem sem rosto ao seu lado, era uma memória. Não uma invenção. E se aquilo voltará agora, era porque o Sr. Andrei queria que voltasse. Naquela noite, Ana não dormiu. Passou horas sentada no chão do corredor do quarto de Lucas, ouvidos atentos a qualquer som, os olhos fixos na porta fechada. O monitor estava ligado, mas dessa vez, era como se não confiasse mais nos equipamentos. Ela precisava ver. Precisava ouvir com os próprios sentidos. Não podia mais depender de tecnologia para decifrar aquilo. Por volta das 2 horas da manhã, Lucas começou a murmurar. Ana se levantou num salto e entrou no quarto sem hesitar. O menino estava sentado na cama, os olhos abertos, encarando o espelho do armário. Ela se aproximou e ouviu algo que gelou sua alma. Ela já lembra. A cadeira vermelha caiu de novo, não caiu? Ana segurou o filho pelos ombros. Lucas? Com quem você está falando? Ele olhou para ela, mas não como Lucas. Aqueles olhos tinham uma consciência mais densa por trás. Com o moço do retrato. Ele disse que os outros também lembraram. Mas não saíram. Quais outros? Os que moraram aqui. Ana recuou. Aquela frase era como uma chave. Os outros. Na manhã seguinte, deixou Lucas com uma vizinha e foi até a biblioteca municipal da cidade vizinha. Lá, pediu acesso a arquivos históricos, principalmente ligados à casa que herdara. O bibliotecário a levou a uma sala empoeirada, onde arquivos encadernados em couro antigo continham jornais e registros públicos. Passou horas folheando documentos até que um padrão começou a emergir. 3 famílias. Todas com crianças pequenas. Todas moradoras da mesma casa entre as décadas de 1950 e 1980. Todas com registros incompletos. Mas um nome apareceu mais de uma vez. Mariana Salomé, 6 anos, desaparecida em 1957. Outra, Rafael Menezes, 7 anos, internado por surto psicótico em 1968. E por fim, Cíntia Lopes, 6 anos e meio, falecida em 1973. Causa da morte: parada cardíaca durante o sono. Todas essas crianças tinham algo em comum. Viviam na casa onde hoje morava Lucas. Ana procurou por endereços, contatos, qualquer pista. Encontrou um nome: Carlos Menezes, irmão de Rafael, hoje com 63 anos, morando a 50 quilômetros dali. Sem pensar, pegou o carro. Carlos Menezes era um senhor de fala pausada, olhos tristes e uma cicatriz fina atravessando a testa. Quando Ana explicou o motivo da visita, ele não hesitou. Abriu a porta da garagem e mostrou uma caixa de madeira trancada. Eu guardei isso por anos, esperando que alguém como você aparecesse. Dentro da caixa, havia desenhos, dezenas deles. Todos semelhantes aos de Lucas. Homens altos de terno,
crianças flutuando, espelhos partidos. Meu irmão falava com um homem chamado Andrei, disse Carlos. Dizia que ele morava atrás do armário. Ninguém acreditava. Diziam que era imaginação. Mas eu vi coisas. A TV ligava sozinha. O rádio tocava vozes sussurradas. E o Rafael começou a falar línguas que nunca ouvira antes. E depois? Depois ele foi internado. Viveu em silêncio o resto da vida. Ana pegou um dos desenhos e congelou. Era a sala da casa. E no canto, uma sombra. E uma figura pequena no sofá. A sombra era o Sr. Andrei. A criança, era ela. Carlos olhou o desenho e disse: "Você morou lá?" Ela assentiu. Então ele nunca foi embora. De volta à casa, encontrou Lucas na varanda, olhando para o céu. Ele disse que você foi embora quando era criança. Mas que agora voltou porque ele não terminou. Não terminou o quê? De lembrar. Mais tarde, Ana decidiu subir até o sótão. Entre as caixas empoeiradas, encontrou um compartimento escondido. Nele, uma pasta de couro. Dentro, folhas de papel tipo laudo clínico, com o selo do hospital psiquiátrico da cidade. Paciente, Camila B.S., 7 anos. Diagnóstico: dissociação de identidade infantil. Notas: relatos consistentes com presença de entidade chamada Sr. Andrei. Outra folha. Paciente, Rodrigo S.M., 6 anos. Notas: descreve memórias que não são suas. Imagens de adultos desconhecidos. Presença constante de figura masculina não identificada. Todos os documentos apontavam para o mesmo padrão. A entidade surgia em torno dos 6 ou 7 anos de idade. Com crianças que moravam na mesma casa. Ana agora tinha certeza. Sr. Andrei não era um amigo imaginário. Era uma presença recorrente, ligada àquele lugar, às memórias, e à infância. E agora, ele queria Lucas. Naquela noite, Lucas acordou chorando. Disse que tinha medo. Ele disse que dessa vez vai levar, mamãe. Que é minha vez. Ninguém vai te levar. Eu prometo. Mas ele mostrou o armário. Disse que você trancou ele lá. Ana sentiu uma pontada de lembrança. Uma memória antiga. Ela, com cerca de 7 anos, gritando dentro do armário. A porta se fechando sozinha. O escuro. E uma voz dizendo: "Se você sair, vai esquecer." Depois da revelação no sótão e do pavor nos olhos de Lucas ao falar sobre o armário, Ana percebeu que já não bastava mais confiar na própria memória. Era preciso ver. Provar, nem que fosse apenas para si mesma, que aquilo que os olhos do filho enxergavam não era imaginação. Na manhã seguinte, foi até a loja de tecnologia da cidade e comprou 2 câmeras com visão noturna e sensor de movimento. Instalou uma no quarto de Lucas, voltada para a cama e o espelho. A outra, mais discreta, no corredor, mirando a porta do quarto. Conectou ambas ao próprio celular. Estava decidida a vigiar cada segundo da noite. Na primeira madrugada, dormiu sentada na poltrona da sala com o monitor do celular na mão. Às 2h46, o alerta de movimento apitou. Imediatamente, a tela mostrou Lucas sentado na cama, imóvel, olhando para o espelho. Ela correu até lá. Lucas estava deitado novamente, respirando pesado, como se nunca tivesse se levantado. Ela voltou à gravação e reviu. O menino se sentava devagar, como se alguém o tivesse puxado pelos ombros. Mas o mais perturbador era o que se via no espelho. Um borrão escuro atrás da imagem refletida. Um contorno, alto. Humanoide. Sem rosto. Nos dias seguintes, Ana assistiu a variações dessa mesma cena. Sempre entre 2h e 3h da madrugada. Sempre Lucas levantando. Sempre o vulto atrás. Mas o movimento era sutil. Nunca definitivo. Nunca direto o suficiente para provar algo concreto. No quarto dia, instalou também um gravador de som. Na manhã seguinte, reproduziu a faixa. O chiado inicial era comum. Mas por volta dos 18 minutos de gravação, surgiu um sussurro. Voz masculina. Grave. Ela prometeu que não ia esquecer. E então? Agora é tarde. Ana soltou o gravador no chão, apavorada. Ela havia esquecido algo. Ou fora forçada a esquecer. Determinada, procurou o delegado da cidade. Mostrou os vídeos, os áudios, os desenhos. Ele viu tudo. E então sorriu, sem graça. Isso é sério, Ana? É mais sério do que você imagina. O que você tem aqui é material. Estranho. Mas insuficiente. Crianças falam com amigos invisíveis o tempo todo.
Essas sombras, esses sons, podem ser coincidência. Reflexos. Áudio corrompido. E os registros? As outras crianças? Ele ficou em silêncio. Aquilo nunca foi comprovado. O hospital queimou os arquivos. E os que não queimaram, sumiram. Então você sabia? Sabia que a casa tinha fama. Mas reputação é uma coisa. Justiça é outra. Ana saiu furiosa. Decidiu publicar tudo online. Criou um blog. Postou as gravações. As imagens. A carta do Dr. Mendonça. E o vídeo do vulto. No dia seguinte, o site saiu do ar. Tentou acessar. Conteúdo removido por violação de diretrizes. Mais tarde, recebeu uma ligação anônima. A senhora não deveria expor o que não entende. Era uma voz masculina. Calma. Familiar. Quem é você? Alguém que já morou aí. Alguém que preferiu esquecer. Na madrugada da sexta-feira, a câmera do corredor captou algo diferente. Às 3h02, a porta do quarto de Lucas se abriu sozinha. Lucas caminhou para fora, descalço. A câmera de dentro do quarto tremulou, como se o sinal fosse interferido. Mas antes de escurecer, uma imagem ficou visível por um segundo. O Sr. Andrei. Vestindo o terno preto, o chapéu. Sem rosto. Apenas os olhos, 2 círculos escuros e fundos. Lucas andava até o sótão. Ana o encontrou sentado no chão, de olhos fechados, sussurrando em outra língua. Ao lado dele, o espelho do armário, agora colocado ali, tremia levemente. Como se respirasse. Na manhã seguinte, ela decidiu fechar o espelho com um lençol e trancá-lo no porão. Lucas ficou em silêncio o dia inteiro. À noite, Ana acordou com um som de estilhaço. Correu até o quarto. O espelho havia voltado. E sobre ele, escrito com algo escuro como carvão. Não pode trancar o que está dentro de você. A mensagem escrita sobre o espelho, não pode trancar o que está dentro de você, ainda estava lá pela manhã, apesar de Ana tê-la apagado mais de uma vez durante a madrugada. Usará pano úmido, detergente, até álcool. Mas a frase voltava. Como se estivesse gravada não na superfície do vidro, mas na essência da casa. Lucas parecia cada vez mais distante. Falava pouco, comia menos ainda. Passava horas desenhando figuras que pareciam esboços de mapas, corredores, portas, escadas, espelhos. E sempre, em algum canto da folha, um pequeno homem de terno preto e olhos ocos. Ele me disse que já morou aqui com você, mamãe. Lucas, do que você está falando? Quando você era pequena. Ele cuidava de você também. Ana sentiu um aperto no peito. Aquela afirmação era como um fio puxando um novelo dentro dela. Memórias que estavam trancadas em porões mentais que ela nunca ousara visitar. Na tarde daquele mesmo dia, Ana decidiu buscar o álbum de infância guardado em uma das caixas no sótão. Revirou fotos antigas. Numa delas, com cerca de 7 anos, ela aparecia sentada em uma cadeira vermelha com um bolo à frente. No canto do quadro, uma sombra. Discreta. Mas ali. Como se alguém estivesse presente na hora da foto, mas não tivesse sido visto. A mão que segurava o retrato começou a tremer. Ana o deixou cair. Atrás da foto, havia uma segunda imagem, colada como se fosse secreta. Ela a descolou com cuidado. Era uma foto da sala da casa. A mesma em que vivia agora. E no meio dela, uma criança que não era Lucas, mas usava a mesma roupa. A mesma expressão. O mesmo corte de cabelo. E ao lado dele, o mesmo homem de sempre. Ana caiu de joelhos. Seu filho estava preso em um ciclo que não começara com ele. Era como se a casa estivesse repetindo a infância dela com o próprio filho. Como se o Sr. Andrei estivesse encenando um retorno. À noite, Lucas desapareceu. Ana acordou por instinto. O monitor não mostrava nada além de tela preta. Correu até o quarto. A cama estava vazia. As janelas, fechadas. A porta, trancada por dentro. O espelho do armário, coberto novamente pelo lençol. Ela puxou o pano com raiva. Atrás dele, estava o reflexo dela mesma, criança. Chocada. Chorando. E atrás, o Sr. Andrei, sorrindo. Ela caiu para trás. Olhou novamente. Agora era apenas um espelho. Ana revirou a casa. Porão, sótão, todos os cômodos. Nada. Até que ouviu um leve som. Como algo raspando madeira. Seguiu até o antigo armário embutido no corredor. A maçaneta estava trancada, mas havia um fio de luz saindo por debaixo da porta. Ela arrombou a porta com o ombro. Lá dentro,
encolhido em posição fetal, estava Lucas. Dormindo. Nos olhos dele, lágrimas secas. Ao lado, o urso de pelúcia rasgado. Ana o abraçou. Mas ele não acordava. No hospital, disseram que era um quadro de catatonia leve, possivelmente associado a estresse ou trauma. Mas os exames estavam normais. Os sinais vitais, regulares. Nenhuma causa física aparente. Ele está sonhando acordado, explicou o médico. Como se recusasse a voltar. E se ele nunca voltar? Ele precisa de algo que o traga de volta. Naquela noite, sozinha em casa, Ana tomou uma decisão. Foi até o espelho do armário. Ficou de frente para ele. Fechou os olhos. E disse: "Eu lembro." Silêncio. Depois, um sussurro atrás dela. "Lembra mesmo?" Abriu os olhos. Mas seu reflexo não estava lá. No espelho, havia uma menina de 7 anos, com o mesmo vestido antigo, os olhos assustados. Era ela. E atrás da criança, o Sr. Andrei. Ana encarava o espelho, imóvel. A imagem refletida não era mais a sua, era dela, sim, mas de uma versão esquecida. A criança que um dia fora. Vestia um pijama antigo, com desenhos de estrelas e luas. O mesmo que usava quando, aos 7 anos, trancou-se sozinha no armário durante um apagão, segundo a mãe, ficou horas falando com ninguém. Atrás da menina, no espelho, ele apareceu. O Sr. Andrei. Alto, magro, terno preto alinhado, chapéu na cabeça. O rosto ainda sem traços. Apenas os olhos, 2 fendas verticais, profundas, pulsando em um tom escuro que desafiava a luz ao redor. Não piscavam. Apenas observavam. E esperavam. "Você voltou", disse uma voz na mente de Ana. Ela não sabia se era dele, ou dela mesma. "Eu lembro", disse, num sussurro. "Você me fazia rir. Dizia que eu nunca estaria sozinha. Que eu ia esquecer tudo que doía." O Sr. Andrei assentiu lentamente. "E você esqueceu?" "Esqueci." Imagens pipocaram em sua mente como flashes. A cadeira vermelha, as brincadeiras no sótão, a sensação de ser observada enquanto dormia, os desenhos que a mãe achava estranhos. E a pior de todas, o dia em que ouviu o próprio pai discutir com a mãe sobre levar Ana de volta para o médico. Você não podia lidar com a dor. Com a perda. Com o que viu. Ela se lembrava agora. O acidente. O irmão mais novo caindo da varanda dos fundos. Ana o vira. Não avisou. O irmão morreu. E ela nunca falou sobre aquilo com ninguém. Naquela noite, foi quando o Sr. Andrei apareceu. Você me ajudou a esquecer? Eu fiquei no lugar da dor. Para que você pudesse seguir em frente. Mas agora, você quer o meu filho. Ele sente sua dor. Carrega o vazio que você não resolveu. Eu voltei porque ele chamou. Não. Você tem que escolher, Ana. Ou me leva com você de volta, ou ele fica. Ela caiu de joelhos. Lágrimas desciam pelo rosto. Era verdade. Ela trancou o passado. Fez de tudo para se manter em pé, criar Lucas sozinha, sem nunca revisitar as cicatrizes. Mas o trauma passou por ela até o filho. E se eu voltar? Você lembra agora. Isso é suficiente. Se quiser me levar, vá até o armário. Como antes. E feche a porta. Ela hesitou. O espelho escureceu. A imagem sumiu. No hospital, Lucas ainda dormia. Ana caminhou lentamente até o carro. Dirigiu até a casa, em silêncio. O céu escurecia. O vento balançava as árvores como vozes antigas. Cada passo até o corredor do armário era uma despedida. Abriu a porta. Dentro, a escuridão era densa como tinta. Entrou. Sentou-se no chão, como fizera quando era criança. Fechou a porta. Minutos depois, a enfermeira passou pelo quarto de Lucas. O monitor cardíaco, antes lento e constante, acelerava. E então, os olhos dele se abriram. Lucas chorou. Mamãe? Dias depois, Ana não foi encontrada. A polícia declarou o desaparecimento voluntário. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma prova de crime. Mas Lucas sabia. Ele voltou para casa meses depois com os avós. Ao entrar no quarto, viu o espelho. Coberto por um lençol branco. E no reflexo, uma mulher sentada, sorrindo, com olhos cansados, mas em paz. Ana. Fim. Se você gostou dessa história, convidamos você a dar um like e se inscrever no nosso canal.